Boa tarde, amigos. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol, aqui na nossa Ubra TV. Você nos acompanha no 21 da NET, no 19 da TVN, no Facebook, facebook.com/Luiz Carlos Reck. Em qualquer lugar do planeta você pode acompanhar o nosso programa. Enfim, nós vamos até a 1h45 e depois às 19 horas tem o Cadeira Cativa, que inicia às 19 horas, vai até às 20h30. Ou seja, quando no rádio você ouvir em Brasília 19 horas, está na hora de vir aqui para TV Ubra e assistir o Cadeira Cativa, o nosso debate esportivo. Bom, ao meio-dia, como já se sabe, nós temos sempre um convidado central, junto com um jornalista, sim ou não, né? De repente, depende da estratégia diária. Dois jornalistas estarão sempre. Dois ou três, depende da estratégia. Mas como hoje estão muitos assuntos com o Mário Sérgio Martins, às vezes a gente abre mão de um convidado para que o convidado central possa falar bastante. Surpreendeu ontem a vitória dos argentinos? Bom, um argentino certamente que iria ganhar. Entre São Lourenço e Lanús sairia um argentino. Então, poderia haver argentino na final ou não. Agora é certo que haverá um argentino na final. Né? Porque o Lanús cruza com o River Plate e é certo que vai para a final. Antes poderia ser Jorge Wilstermann cruzando com um argentino. Exato. Né? E brasileiro teremos ou não na final. Se o Grêmio passar pelo Barcelona de Guayaquil, teremos uma final entre Brasil e Argentina, que são exatamente os dois principais países da América. Mas ontem, de uma forma, não sei se inusitada, vê para mim as maiores goleadas da Libertadores aí, Maurício. Nesta fase inusitada, das quartas de final foi a maior goleada. Já teve 9-0 que o próprio River fez, eu acho. Mas vê todas as maiores goleadas da Libertadores pra gente. 8-0 no Jorge Wilstermann e em 20 e poucos minutos já estava 4-0 com um argentino quase infartando, gritando o quarto gol do River Plate. E no outro jogo, eu não sei se não foi mais surpreendente ainda, porque a quantidade de gols do River foi surpreendente. Mas a virada do River seria quase normal. Difícil, porém nada impossível. Nada tão, como diriam, quando se gasta muito, dispendioso, né? Agora, o River foi jogando, foi fazendo gol. No outro jogo, parecia que era uma disputa de iguais, o Lanús fez ligeirinho 2-0, administrou e depois ganhou nos pênaltis. Diego Aguirre não é mais o técnico do São Lourenço. Mário Sérgio, surpreendeu essa guinada do Lanús e a guinada extraordinária do River Plate? Não tenho dúvida que o River Plate surpreendeu bastante, né? Antes do jogo, ninguém pensaria nesse resultado e na forma como foi. Mais que o resultado, mais que a goleada, me surpreendeu a passividade do Jorge Wilson. Muito, muito passivo. Ele entrou em campo, ele não disputou o jogo, não praticou o futebol que a gente está acostumado a ver na Libertadores, né? Então, tomar esses 8-0 não é normal, evidentemente não é normal. Ninguém pode dizer que seria um resultado fácil antes de iniciar o jogo, mas até os 19 o cara faz 3-0, né? Até os 19 minutos, e em 5 ou 6 minutos depois vai mais um gol, né? Acabou. Acho que foi os 34, o quarto gol, uma coisa assim. 30 estava 3-0. Então os 34 mais ou menos. Então acabou. Agora, me surpreendeu como o passeio sem ter adversário que o River teve. Não teve adversário, não teve nada. Agora, o River fez um grande jogo também. Vamos pensar nisso. O pior time do Uruguai, o pior time da primeira divisão do Uruguai, não deixaria o River passear. Não. Ainda mais com campo molhado. Não. Os caras iam dar meia bola, meia canela no houve, primeiro lance. Não, mas não houve um futebol de toque, não foi de contato. Foi uma testa. Foi uma assim, ó. O River passeando em campo, os caras dando, acho que pedindo autógrafo de pouquinho, né? Porque tava um espetáculo de ver aquilo. Não, e assim, o primeiro gol já mostra a facilidade que o Escoco teve. E o terceiro Escoco, foi uma troca de passes rápida, mas o Escoco entrou como quis fez com a bola. Fez o que quis na pequena área. Agora o terceiro gol também foi pra mim, por exemplo, foi o famoso frango geral. O terceiro gol. Porque a bola passou por toda a defesa e do goleiro. A torcida colorada vai achar que o Escoco se pagou se ele der o título da América pro River Plate vai sair barato. Em cima do Grêmio. Senão ele continua devendo ad eterno aqui. Porque depois de fazer 5 gols
num jogo. Espero que ele tenha guardado algum golzinho para depois. Né? Ele fez 4 gols no primeiro tempo. Então, em 45 minutos, ele repetiu os gols que fez no Inter. É verdade, todos que ele fez no Inter. Eu estava até brincando ontem aqui mesmo, enquanto ele marcava gols, eu dizia, hoje o presidente Giovanni Luigi não dorme nem com Rivotril. Não, o cara faz um investimento daqueles, sofre críticas depois, e aí o cara vai lá e pode ser campeão da América. Não, Ou agora que dorme tranquilo, porque agora vão ter o sentimento, não, de fato é um bom investimento, ele é que não veio bem. Não foi. Ele tinha que fazer aqui. Aqui ele ganhou um monte de dinheiro. Mas aí a culpa não é do dirigente, o dirigente fez a aposta certa. Pois é, Aliás, não, mas aí não deu retorno, né? Essa Aqui não deu notícia eu retorno. dei em primeira mão, passeando na beira do mar. Estou caminhando, recebo a informação, e até fui eu que dei a informação, como ela está sendo até hoje analisada, pelo meu informante que disse assim, chegou até mim e disse que não tinha mais adrenalina para jogar no Internacional. Mais ou menos essa palavra. E aí eu entrei no ar, no debate da Rádio Guaíba na época, e disse... Aí o Juremir até eu me lembro que dizia assim, mas o quê? Adrenalina com tudo que ganha? Ele disse que não tem adrenalina. Eu tô de férias, tô caminhando aqui na beira da praia. Mas passeando com o cachorro. Mas tô dando furo Mas na as concorrência. coisas se repetem, né? Recentemente no Grêmio também, agora há pouco, né? O Bolanhos não saiu o tinha Bolonhens que nada. não tinha tal de adrenalina. Não, a adrenalina era demais ali. Ali era muito Então ele não tinha ambiente, não sei se era familiar, ou não tinha ambiente no bairro, ou no hotel que ele ficava. Eu sei que o ambiente terminou. Agora, é impressionante a quantidade de histórias que saiu do Bolanhos. Né? De Pra todos os todos Todos os os tipos, gostos e todos os tipos. Impressionante. Quando tu deixa... Impressionante. Quando tu não dá informação, tu não traz a informação isso. para a imprensa, tu deixa isto, né? As histórias vão sendo contadas de boca a boca, um contou uma história, outro contou outra. Acho Em que o época Grêmio- de rede social, o que mais eu acho surge que são versões. Acho que ali houve um pecado de parte do Grêmio de não ter chegado, e ele, o Bolonhens, uma entrevista coletiva, Isso. está acontecendo isso, aquilo, o jogador não vai ficar mais por isso. Acabou. O presidente chegou a dizer que ele tinha problema de dores pubianas. Mas vá curar dor pubiana tão rápido assim? Chegou lá no Tijuana já fazendo gol. Não, naquele retiro que ele fez no Equador, ele curou as dores É que tem pubianas. uma injeção lá do milagre. Até o dia que eu tiver necessidade, vou viajar. Vai Vai pra lá, viajar. vai te curar. Vou me Vai te curar. Não, curar. mas tem que fazer um... Além da fé. porque a fé Tem que fazer um e- retiro lá de 10 dias. E não importa a lesão, cura igual. Isso, cura. Tem, igual. vai chegar lá, tu vai ser Importante curado. que a Mas eu vejo, as histórias se repetem. O próprio Esco, que agora esse menino que já fez até gol lá, né? Bolonhens. Então, os jogadores acho que têm essa sensibilidade, né? E essa sensibilidade ainda não está, eles não está de acordo com o contrato que assinam. Esse é um problema. O jogador assina um contrato, exigem valores, exigem um apartamento, exige aquilo, a família tem que vir junto, tem que vir o cachorro, tem que vir o Zé, tem que vir o Pedro, e de a pouquinho ele não se ambienta. O ambiente quem cria entendeu? É o jogador, entendeu? Ele é o profissional. Ele tem que se ambientar naquilo que é oferecido para ele, não é o contrário. Às vezes é difícil. Às vezes é difícil. Gente que já trabalhou em mais de uma empresa. Olha, eu trabalhei em pouquíssimas empresas na minha vida. Trabalhei 2 anos numa empresa de seção de peças em Lagoa Vermelha, na Auto Comercial Pajé. Depois trabalhei mais 2 anos em cartório aqui. Trabalhei 29 anos na Rádio Guaíba, 3 na Bandeirantes. Agora estou entrando numa outra empresa aí. E aqui já estou há 10 anos. 10 anos. 10 anos. E, então, é difícil. Mas todo o ambiente é diferente. Eu vendi 5 anos pastel também no começo da minha carreira. Mas todo o ambiente, ele é diferente. E aí, concordo contigo, cabe ao profissional se esmerar em tentar se ambientar. Mas tem horas que o cara não consegue. Mas é que aí também não consegue. Tem horas que o cara chega num ambiente que ele não prevê aquele ambiente. Mas quando tu é competente naquilo que tu faz, é diferente. Situações. Eu trabalhei em 2 empresas na minha vida. Entendeu? Eu, quando tinha 15 anos, trabalhei no Zafari. Não tem problema em dizer, acho que não há. E depois, com 2, 3 anos... Trabalhar no Zafari é um orgulho. Aprendi muito ali, aprendi. Só que eu trabalhei direto com os proprietários, que hoje não existe mais isso. Trabalhei com o Marcelo, trabalhei com o Ivo, trabalhei com o Antônio, com aquela turma toda lá, né? A Dulce, a esposa do Marcelo, a viúva do Marcelo hoje. Então, eu me senti num ambiente muito querido. Depois disso, trabalhei numa outra empresa de contabilidade e, a partir dali, fui fazer a minha vida como profissional.
entendeu? Mas em todos os lugares eu procurei me ambientar aquilo que era oferecido para mim e mostrar minha competência. Se o cara não se ambienta... E outra coisa, se tu é competente, tu resolve. Agora, o Scocco aqui, ele até, na arrancada, ele não foi tão mal. Ele andou fazendo 2 gols lá contra o Botafogo e tal. Parecia que ia. O Bolanhos, a mesma coisa. Quando dava lampejos de recuperação, logo em seguida... E o Scocco foi mais rápido, saiu mais rápido. Bem mais rápido, não. 3 meses, acho. O problema desse pensamento... O problema desse pensamento... Um ano e pouquinho. Um ano, teve aquele problema da lesão também, aquela bordoada que ele levou e assim foi. O jogador não se preocupa tanto em se adaptar ao ambiente de trabalho, ao clube, porque ele tem garantido o contrato. Ele assina por 100 mil por mês. Ele sabe que ele vai ganhar 1.200.000 no ano jogando ou não jogando. Mas aí... Ele pensa que não precisa se sujeitar a algumas coisas... Que ele não precisa se adaptar. O clube que se adapte a ele, porque tem que pagar igual. Mas aí entra o que disse o Mário Sérgio Martins. Tem que se amar primeiro, né? Bom. O cara tem que dizer, não, é minha profissão, para aí, não interessa quanto ganha, pode ganhar R$1. Agora, para daqui para frente, na Libertadores, depois eu quero te falar, vamos falar do Internacional. Claro, não, vamos falar do assunto momento. Mas o daqui para frente na Libertadores da América, quem escreveu ontem... que o Grêmio estava com sorte de campeão, ou disse, e quase todo mundo disse, porque estava limpando o caminho para o Grêmio, piorou em 2 aspectos. Não tem mais chance de decidir com um time fraco. E poderá jogar uma fora, a última fora. Quer dizer, piorou muito a situação. Mas melhorou no sentido de ter 1 mês para recuperar todos. Pois é, mas acho que essa questão de recuperar, tu pode ter 1 mês para recuperar e perder 4, 5 jogadores. Tu tá rogando? Não tô. Eu tô falando que isso acontece. As pessoas dizem, que sorte, temos mais 1 mês, tudo mais. Gente, o jogador vai jogar, vai treinar, vai ter tudo normal. Alguns jogadores, existem lesões que acontecem em treinos. E lesões acontecem dentro de casa. Eu não tô dizendo isso, porque isso para mim não é um atrativo em relação, olha, é bom. Não, acho que jogar é bom. Acho que se o clube estiver jogando, o time estiver jogando, entendeu? Jogar. No futebol, um esporte coletivo, é jogar o que interessa. Porque tu fica 1 mês fora. O Grêmio já, me parece que contra o Bahia vai poupar 5 ou 6 jogadores, talvez, por estarem extenuados em relação às 2 partidas no Botafogo, né? Jeromel, Luan, o Marcelo Groi e o Barrios. Bom, aí sim, mas depois começa a poupar esses jogadores, vai querer jogar depois a Libertadores com eles. Tu não pode destreinar os jogadores poupando. Não. Inter em 2010. Inter em 2010, com razão. Inter chegou lá, não jogou mais nada em relação ao Campeonato Brasileiro, abandonou, e quando chegou lá e estava abandonado. E realmente ele estava abandonado, entendeu? Não jogou nada. Pois é, eu não compreendo muito essa poupada de 4 jogadores. Eu não entendi também. O Barros já foi poupado há poucos dias. Mas o Barros é um jogador que se lesiona fácil, né? O Jeromel podia ir para ficar no banco de reservas. E o Marcelo Groi tem um goleiro quase do tamanho dele, que é o Paulo Vitor. Ainda vai lá. O Luan, óbvio, tem que poupar. O Luan não tinha nem condições de entrar em campo. Mas daqui a pouco o processo do Jeromel foi antecipado para que ele jogasse aquela partida por ser o jogo do ano, que é aquele momento ou o Grêmio passava ou acabava o ano. E aí agora se faz um aprimoramento físico, apesar de que vai ter tempo também, né? Joga agora com o Bahia, espaça 1 semana e depois passa 10 dias. Tempo até tem, mas daqui a pouco é uma precaução nesse sentido. E o Barrios, eu não condeno preservar o Barrios, porque pode ser o teste, aquele do dedinho que indicou alguma coisa. Quando se poupa um ou outro jogador, ok. O problema é poupar 12, 13, 15. O Grêmio poupava até reserva. Eu fico com a frase do Paulo Paixão. Profissional quer jogar sempre. É isso. Eu acho que tem que jogar sempre. Sempre quando possível. Aqui, ó. Mas o Potker queria jogar e pediu para jogar e estourou, né? Ali foi o exagero e não foi coibido porque deixaram ele fazer o que ele bem quis. Aí é uma questão do técnico, do preparador físico, do médico, né? Tu não vai jogar por isso. Me disseram, eu não sei, mas andaram dizendo que o Luan queria jogar. E alguém disse, tu não vai jogar também, porque por isso, por aquilo. Né? Acabou ficando banco. O próprio presidente, na entrevista coletiva, disse, não, o Luan entrou porque ele queria entrar, ele pressionou, ele estava querendo participar do jogo. Pois é, mas eu não acho que o jogador... Aí sim, tu tem que saber... o profissional não é ele. Ele saber limitar. O profissional não é ele. Né? Agora, em relação ao jogo do Grêmio, os 2 confrontos com o Botafogo, para mim teve um fator
Para mim, ele tornou as partidas um pouco mais difíceis. Que é toda aquela história que se fez, e não vou discutir se é certo ou errado, em relação aos dois jogadores, né? Tanto ao zagueiro como ao Luan. Né? Parecia que o que estava acontecendo ali, o que aconteceu com o Neymar, com as dadas proporções, na Copa do Mundo, quando ele terminou para ele o Campeonato Mundial, aí tiraram ele de avião, parecia tirando um corpo. Fez aquele clima de velório. Não, um corpo. Tá? Ali o Grêmio é o seguinte, eles passaram para o time a necessidade, não sei se é internamente, mas externamente aconteceu, ou os dois jogam, ou o Grêmio vai ter uma dificuldade enorme de superar o Botafogo. E teve uma dificuldade enorme de superar. Empatou 0-0 ali e podia ter perdido o jogo no primeiro tempo. Mas só não perdeu o jogo porque o Botafogo, em 4 partidas decisivas, não fez nenhum gol. Nenhum contra o Flamengo e nenhum contra o Grêmio. O Botafogo, o Grêmio pediu para perder no primeiro tempo. E agora o Grêmio está numa situação de jogar contra o Barcelona de Guayaquil, não pode levar de barbada e deve pegar o Ariel pela frente. Né? Ariel é a tendência de jogar porque o centroavante foi expulso, o Jonatas, né? E o Santos, quem viu a partida do Santos, o Santos achou que ganhava no momento que quisesse ganhar o jogo. Estava resolvido lá, né? E não foi o que aconteceu. Viu-se o Barcelona com bons jogadores, né? Não é com excelentes jogadores, mas bons jogadores, bem postado em campo e cada um sabendo o que faz. Sim. As 3 vezes que jogou no Brasil esse ano. Aquilo que se falou do Escoco agora há pouco, de que pode valer um investimento, pode valer pro Ariel também, né? Pode, sim. O torcedor vai passar a achar barato o que pagou ano passado pro Ariel o Inter se ele eliminar o Grêmio. Sim. Na cabeça do torcedor. Sim, pro torcedor. Mas o déficit está lá. Aliás, podemos começar por aí. Haverá uma reunião no dia 2 de outubro, quando serão apresentados os números até 31 de julho. Exatamente. E esses números dá um valor total que monta de 77 milhões de déficit. Que é um déficit muito alto. De onde advém tanto déficit? Isso aí ainda é herança maldita? Não, o déficit é do ano. O déficit é do ano. Tu não pode... Mas não tem coisa que estoura? Não. Pagar a prestação de... Não, déficit é de caixa. Não, déficit é de caixa. Pode ter parcelas que tu fez ano passado vencendo este ano. Sim. Mas daí é do ano, tá? Aquelas que tu não pagou fazem parte do déficit anterior. O prejuízo e o déficit de caixa corresponde ao ano comercial. Certamente nós vamos ter uma boa informação do presidente ou de quem o representar na reunião. Sim, mas você é do ramo, você entende de contabilidade como pouco. Não como pouco, mas eu entendo ainda um pouco. Então eu acho que é o seguinte, terá que ter explicação, e eu acho que vai ter explicação. O Internacional passa por uma fase difícil em termos de administração. Eu já tenho uma história para nós resolver aí que acho que tem que resolver logo. Até para que os atores se sintam bem, o clube e as pessoas que estão sendo, pelo menos, dito que teriam feito, né? Mas o Inter está com um problema mais fora do campo agora do que dentro do campo. E acho que nós temos a obrigação de resolver isso rapidamente para que o clube pare de sangrar. E que as pessoas envolvidas também tenham o seu direito de defesa. Como é que se resolve rapidamente uma coisa cabeluda? Com competência. Nós temos uma comissão competente, nós temos um presidente do Conselho Fiscal competente, o presidente Marcelo Castro quer resolver, já nos disse... Marcelo Medeiros, desculpa, quer resolver... Marcelo Castro foi outro erro da administração Vitório Pifo. Mas o Marcelo Medeiros reuniu os ex-presidentes do Conselho semana passada, eu estive presente, e ele foi muito bem claro nesse sentido. Olha, eu não fiz uma auditoria para caçar as bruxas, nem para tirar esqueleto do armário. Eu fiz uma auditoria para mim ver o que eu tenho que fazer nos próximos anos. Coincidentemente, tiveram alguns problemas, a auditoria apontou e eu não ia botar para baixo do tapete. Eu trouxe os números e os números foram para o Conselho Deliberativo. Evidentemente que só os números, o que tem por trás dos números nós não conhecemos ainda. O histórico dos números não se sabe, né? Foi nomeada uma comissão presidida pelo Amarante, que é competentíssimo, onde outras pessoas, entre eles o Luiz Antônio Lopes, participa, né? Que eu acho que nós vamos ter, assim, a informação correta para que... O presidente Bífero esteve? Precisa. Não é sindicância, comissão. Não é sindicância. É uma comissão para analisar os números e os documentos. Tu não pode passar o documento para 300 pessoas analisar. Não tem, é impossível fazer isso. Né? Tu tem que ter o discernimento. Mas por que não faz uma auditoria direta? Não, já tem auditoria. O resultado é a auditoria que eles vão examinar. O resultado da auditoria, os números... Mas não é uma
Em momentos se diz due diligence. A gestão utiliza agora o termo radiografia. Né? O presidente Marcelo, ele foi claro no sentido de que não era uma diligência, uma auditoria para isso. Eram diligências para que a administração pudesse, com o apoio dos resultados, das informações dessa, tomar decisões administrativas, que o louvo, é importantíssimo no clube. Agora, ela não foi feita uma auditoria para apurar os números. Por quê? Por 2 motivos. Primeiro, que o próprio Conselho Fiscal já tinha apontado para isso. Olha, o que não foi aprovado não foi o balanço. O balanço da gestão Vitório Pífero foi aprovado. O que não foi aprovado foi as questões administrativas. Essas não foram aprovadas. E acho que está na hora, sim, de nós revermos as questões administrativas para não ficar na mesmice do que aconteceu, deixa para lá, é assim a gestão, é assim mesmo que funciona. Isso tem que acabar no futebol. Não é assim que funciona. Tem que funcionar transparente a coisa. Quer dizer que tem que parar de fazer coisa nas coxas. E tem que parar de fazer coisa nas coxas. Eu não estou dizendo que essa coisa nas coxas é regular ou irregular, mas tem que parar. Nessa reunião... Estou curioso para saber das obras. É isso que nós vamos falar. Enquanto eu agora, não enxergar essas obras, eu não vou me convencer. Por isso que foi nomeada essa comissão, para examinar esses documentos fiscais, esses contratos, a existência deles ou não, a existência, se as notas fiscais retratam a realidade das obras ou não, e se essas questões de prestação de contas em relação a retirar dinheiro vivo do caixa, os documentos apresentados são hábeis para comprovar a despesa feita. É isso que se quer. Se nós chegarmos à conclusão de que sim, houve uma irregularidade de lançamento, ou se errou na contabilidade, perfeito. Nós temos que... Não é o que se quer. Mas a gente sabe que ninguém usou o clube usou o clube de forma pessoal, que nós não queremos isso. Né? Por isso, esta comissão. Nessa reunião, acredito que do Conselho Consultivo com ex-presidentes, o presidente Pífero estava presente? Não foi do Conselho Consultivo. Foram dos ex-presidentes do Conselho Deliberativo. Só deliberativo. Né? E foi a pedido acho que de um dos vice-presidentes, né? E o presidente Marcelo aproveitou e convidou todos. Né? Foi uma reunião de umas 3 horas e pouco, onde nós debatemos as questões do clube, o que está acontecendo, o que tem que ser feito. Né? O clube não pode ficar refém de algumas coisas, principalmente de auditoria. O clube tem que tornar transparentes as coisas, mas passar por isso. E passar de forma que o clube não sangre mais. De todas as formas. Ultrapassar essa barreira. Isso. Agora, Marcelo, você acha que pode terminar no Ministério Público, na polícia? Porque de tudo que se ouviu, só num contrato de um jogador deu uma diferença de 5.900? Olha, tem coisas assim que o cara não acredita. Eu ouvi, não vi esses documentos, ouvi tanto quanto tu, e ouvi toda a informação da auditoria, que eu acho que é uma auditoria competente, né? É uma auditoria de reconhecimento mundial, de grandes empresas, não botaria o nome dela para simplesmente fazer política. E não é o caso, e não foi o caso. Se tivessem algum documento, alguma coisa, algum fato, algum elemento que seja necessário levar além das fronteiras do clube, eu, Mário Sérgio, entendo que deva ser levado. Muito bem, estamos falando a respeito da análise que está sendo feita, dos números apresentados ao longo dos últimos tempos, da forma como o Internacional era administrado, da forma como se faziam saques no caixa, adiantamentos à presidência, à vice-presidência, contratos de jogadores, obras, enfim, é um montante de coisas que o Internacional vai precisar analisar e mudar. E não é só o Internacional, né? Nós já tivemos problemas seríssimos aí em outros clubes, não precisa dizer... porque está falando isso porque está defendendo o Internacional. Não, eu estou dizendo que tem que terminar essa prática no futebol, para o futebol crescer. A CBF contratou a mesma empresa que o Internacional contratou, para mudar práticas administrativas, para ver onde é que estava o furo da bala, por que saía tanto dinheiro pelo ralo, quem é que pode assinar documento, quem é que deve assinar documento, e aí vai. Aí a FIFA cortou na própria carne, sim, o seu presidente, o seu vice-presidente, um jogador que era exemplo lá, um alemão que era exemplo, né? Ele foi afastado, né, por atos irregulares, que ainda não se sabe se é crime ou não é, mas tem que ser examinado. E hoje nós temos aí alguns dirigentes de confederações internacionais fugidos ou presos, né? É isso aí. Diga, ou sem sair do país. Tá? Ou sem sair do país, que é a mesma coisa. Nós ficamos devendo com relação à Libertadores as maiores goleadas da Libertadores.
15 de março de 70, Peñarol 11, Valência da Venezuela 2. Essa é a maior goleada. Eu acho que fechou depois disso, que eu nunca ouvi falar desse Valência. Também, nunca mais ouvi falar. 11 de março também de 70, River 9, Universitário da Bolívia 0. Esse foi da notícia ontem. Mas na época, isso era normal. O Brasil tocava 7, 8 na Venezuela. O Peñarol em 71 ganhou de 9-0 do The Strongest. Vocês vão lembrar que... O The Strongest hoje é um time bom. Vou lembrar que... Tá até melhor que esse Peñarol. Não, o Santos ganhou de 9-1 do Cerro Porteño do Que Paraguai. época? Foi em 62. Deixa eu explicar. Mas aí tinha Pelé. O REC sabe, a década de 70 até final da década de 70, a Libertadores não tinha esse glamour que tinha hoje. Não tinham, era praticamente assim, ganhamos Libertadores, alguns clubes, como o Internacional, por exemplo, buscou seus titulares, levou os reservas para disputar o Gauchão, que era mais importante que a Libertadores, em certo jogo lá. Depois, sim, com o crescimento, Mas o Grêmio fez isso esse ano. Sim, mas o Grêmio já é numa outra fase, né? Numa outra fase, né? O Grêmio levou todos os titulares para assistir o jogo, né? De camarote lá, né? Deu um problema lá. Mas hoje nós temos uma Libertadores e campeonatos mundiais aí, interclubes enfim, que dão, além do reconhecimento mundial do seu futebol, grandes prêmios em dinheiro. Né? Então isso trouxe para o campeonato, pela competição, né? Um outro nível de vontade de jogar, né? Os clubes disputam, nós temos aí, até pouco tempo os mexicanos disputavam, não disputam mais por uma questão de calendário, mas todos querem participar da Libertadores. E na década de 70 não era assim. Na década de 70 era um prêmio menor. Vamos lá disputar, eu sempre, em 77, vai te lembrar, no verão, quando o Inter e o Cruzeiro disputaram, em 76. Logo depois que o Inter ganhou. O Inter jogou com a Portuguesa de Acarigua. Imagina. E depois aquele 5-4 lá no Mineirão, entendeu? Isso, na verdade, era uma sobremesa do campeonato. Não era o recheio, eram os campeonatos nacionais da época e os regionais que eram importantes. Bom, Marcelo Groi, Pedro Jeromel, Luan e Lucas Barrios, preservados, não viajaram com o grupo para Salvador. O Grêmio chega hoje por volta das 19h20 na capital baiana, joga no domingo contra o Bahia. O Grêmio precisa se reabilitar no Campeonato Brasileiro, onde patina já há bastante tempo. O Renato, então, vai escalar time misto com Patrick, que já está inscrito na Taça Libertadores da América. E até o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, o Grêmio terá 6 jogos no Brasileirão, a saber, Bahia fora, Fluminense em casa, Cruzeiro em casa, Coritiba fora, Corinthians fora, Palmeiras em casa. Jogos de hoje pela Série B. Juventude e Boa Esporte. O Juventude pode de novo ingressar na zona de classificação. Ali está parelho, né? O Juventude ganhando vai a 43. Londrina e Santa Cruz. Luverdense e Oeste. O Oeste também está ali querendo dar uma beliscadinha. Ainda tem 37. Se ganhar vai a 40. O Internacional, se vencer o Náutico, o Internacional retoma a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, senão vai ter ganhado o América aqui no confronto direto da próxima quarta-feira. O Inter, Danilo, Alemão, Hernando, Cuesta, Wendel, Dourado, Potker, Edenilson, Gutierrez e Sacha, com o Damião na frente. Jogo do Internacional contra o Náutico. O Internacional está chegando em Caruaru e treina hoje às 18h30, porque é necessário dar uma descansada. O Inter, mesmo que tenha dormido em Recife, teve que puxar uma viagem de ônibus e agora, chegando em Caruaru, dá uma descansada, almoça, descansa e faz treino às 18h30. A saber, a sequência do Internacional. Náutico fora, América em casa, Santa Cruz em casa. Depois, se não me engano, tem o Paraná no Paraná e o Ceará em casa. Quer dizer, só confrontos diretos, à exceção do Santa Cruz. E, claro, o Náutico nem se fala. O Inter vai ter América em casa, vai ter o Paraná no Paraná e vai ter o Ceará em casa. O Internacional ganhou do Ceará lá. Então, tem 3 confrontos diretos para o Inter quase resolver a sua vida na Série B. Ou se complicar na Série B. Eu acho que complicar, já descomplicou. Complicar, né? Deixa eu só fazer um pitaco na Série A aí. Então, imagina o Grêmio, uma dessas coisas que acontecem só no futebol, né? Encontra o Corinthians, e quase véspera do jogo com a Libertadores, né? Em condições iguais.
Então você vai torcer pro Grêmio, então, a partir de agora? Não, Pra que eu o só Grêmio digo reaja? qual, Para que isso como aconteça. que eles vão resolver isto. Não vão resolver. Não sei. Vai dar prioridade para Libertadores. Será? Claro. Mesmo tendo condições de ganhar o Claro. brasileiro? Vai jogar com Se estiver empatado em pontos com o eu Corinthians. duvido. Eu duvido. Ainda mais depois como jogou o River lá. Por que tu tá analisando tanto a tabela do Grêmio? Porque é importante, é pro Rio Grande. O Rio Grande que interessa. Ah, que És um nem, desportista, que nem diz gaúcho. meu amigo Chico Noveleto, é pelo Rio Grande. Como diria um programa de uma empresa que eu trabalhava anteriormente, o Rio Grande que dá certo. Hoje é o Grêmio está dando certo. É. O Grêmio está vivo em 2 competições e o Inter está tentando retornar. A gente brinca, E retorna. Mas o Inter precisa de 5 vitórias, 60 pontos vai dar. Aí vão dizer assim, mas é um cálculo super otimista. Não. Se tu pegares o time que tem 38 pontos, tu vais me entender. Porque aí ele tem que fazer 22 em 14 rodadas, é mais de 1,5 ponto por partida. E não se faz dali para frente 1,5 ponto. É muito difícil, muito difícil. O entredevoramento ali... Vamos ser claros, eu fazia coro com o vice-presidente nosso. Os de cima puxam para cima o cálculo e os de baixo puxam um pouco para baixo. Vamos fazer coro com o Roberto Mella, acho que o Inter se preocupar com 2018 já. Você começar a planejar, né? Não cometer os mesmos equívocos, cometeram 2015 para 2016. Nós temos que saber que nós vamos entrar numa outra turma. E se tu vai entrar numa outra turma, tu tem que entrar com outra turma. Ontem o João Patrício disse aqui que ele gosta muito de olhar para as divisões de base. Não, mas é importante que se faça isso. Eu acho que o Inter tem que dar 2 tacadas e depois olhar só para as divisões de base. Eu acho que sim. Não precisa contratar mais que isso. Não, 2 caras. eu Até acho que quem tem um déficit de 80 milhões, Mas tu tem que Uma ser... dessas tacadas tem que ser no sistema defensivo. mas... né? pode ser a renovação do D'Alessandro. O déficit não pode ser visto para contratar ou deixar de contratar. É a falta de jogador que deve ser visto. Porque o déficit tu vai ter que conviver com ele, administrar, entendeu? Senão o clube fecha. Esse déficit não preocupa pelos números do Profut? Não é com base nele, no prejuízo do ano? Não, nesse momento ainda não. Tem mais um ano para discutir, ele tem que baixar gradativamente. Até o Profut agora teve uma decisão do STF, né? Que não rebaixa mais. Que não rebaixa mais e que isso e aquilo. Só em coisas inescrupulosas. O que está se querendo é não se baixar ou deixar de rebaixar, ou sei lá o quê, ou trazer o clube de volta por decreto. E sim pelo futebol. Agora, a transparência tem que continuar. Tu não pode abandonar por isto a transparência e as penalidades aos dirigentes que se veem mal em relação à gestão. Isso tem que continuar. Agora, tu não pode penalizar toda uma torcida. Gente, tu tá falando em 7, 8 milhões de torcedores em alguns clubes aí. E aí, como é que faz? Por causa de um mau gestor, por causa de uma administração, pau no clube para ele rebaixar. Não, o rebaixamento tem que ser no futebol. As questões administrativas têm que ser tratadas administrativamente. Se o gestor se viu mal, se o gestor cometeu irregularidades, ele que pague, não o clube. É porque essa questão do STF, do Profut, ele suspende os efeitos desportivos. Isto. Tu não cumprir o Profut, tu pode perder o benefício fiscal. É outra coisa. E acho que tem que ser. Tem que ser. É outra coisa, eu acho que tem que ser, né? Nós temos aí... Agora, eu acho que tem que ser as duas coisas. Agora esse país, vamos dizer que não é sério, né? Nós tivemos aí recentemente um refis, agora tem um outro refis que tu dá desconto em 99% na multa, 90% naquele outro, e vai passar, até porque já tem um acordo para passar. Gente, vamos ser claros, esse país não é sério. Não. Esse país não é sério. Já se dá privilégio de pedalar. Já dá desconto. Depois dá desconto em cima do desconto. Aí tu vai pagar em 180 meses. E incentiva a delinquência. O que sobrar. Entendeu? Então, quer dizer, aí os caras vão brincar de ser empresário nesse país. Né? Começando pelo governo. Vai brincar de ser gestão do governo. Quer dizer, nós temos aí um presidente que está com um nome em vários processos, né? E tem a cara de pau dizer que não existe aquilo. Né? Um ex-presidente que tem 5 ou 6 processos contra ele. Uma ex-presidente que tem 5 ou 6 processos contra... Ou ninguém viu nada, ninguém sabe nada, aí tu encontra 53 milhões de reais. 53 milhões é uma mega cena. Num apartamento. Bom, ninguém ainda... O dinheiro não é meu, não é teu, Rec. Deve ser de alguém esse dinheiro. Eu tô aí, ó, quem sabe, né? Então, esse um problema, tá? Falta seriedade em todos os níveis. Inclusive, com todo o respeito que me merece, o judiciário também. Há bem pouco tempo só tinha 2 ministros e o presidente
que estavam sem estar presos. Isso. Agora tem algum já mais próximo. Daqui a pouco vai diminuir esse número. Já voltamos. Quer saber onde encontrar combustíveis de qualidade, promoções especiais e atendimento de primeira? Pergunta lá no Posto Boqueirão. O Posto Boqueirão conta com a confiança da marca Ipiranga e tem os melhores serviços personalizados para o seu veículo. Da troca de óleo até a aspiração de tapetes e estofados. Calibragem e verificação de 15 itens, sem pagar a mais por isso. Confira também a loja de conveniência com espaço agradável para seu lanche ou cafezinho. E a Beer Cave, que é um freezer, que é uma verdadeira caverna com as melhores bebidas. O Posto Boqueirão fica em Canoas, na Avenida Boqueirão, em frente ao Ginásio de Esportes SP, e também aqui, em frente ao campus da Ubra. E a rede de postos Boqueirão está ajudando a campanha Salve o Arthur, um menino de 1 ano e 2 meses, portador de uma doença chamada encefalopatia hipóxico-isquêmica neonatal. Todos os medicamentos e todos os alimentos são ultra caros. E toda vez que você abastece, você está ajudando a diminuir esse impacto do custo que é para fazer o tratamento. E parte do valor abastecido, repito, será sempre convertido para esta ação. Mais informações e como ajudar na página do Facebook, facebook.com/Arthur com TH Galvão Porcineu. Quando estou indo embora, de 2 em 2 dias, 3 em 3 dias, abasteço aqui no posto aqui pertinho da Ubra. E pergunta lá no posto Boqueirão, só falta eu criar a barriguinha aquela, né? Quando me falam qualquer coisa, pergunta lá no posto Boqueirão, pergunta no posto Boqueirão. Precisando de uma solução definitiva para a conexão da sua empresa? A Sem Telecom, operadora de telecomunicações 100% gaúcha, oferece internet de alta performance para empresas que necessitam de atendimento personalizado, conexão estável, suporte 24 horas. Conecte seu negócio com qualidade. Acesse acem.net.br ou ligue agora mesmo para 4063-7100. 4063-7100, a Sem Telecom, sua empresa 100% conectada. Livraria Traça, uma livraria pequena, aconchegante, atendida por quem realmente conhece livros. Pioneira na internet em livros usados. Conta com mais de 200 mil títulos em acervo. Nos visite na Oswaldo Aranha 966, traca.com.br. Padaria Laude. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laude. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laude, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Ligue 3222-6316. WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores. zagoradiadores.com.br. O fato do Internacional estar disputando apenas a Série B não significa dizer que o Internacional não tenha conseguido manter o quadro social, não significa dizer que os jovens do Internacional não tenham adquirido valor. O Internacional conseguiu colocar alguns jovens em campo, conseguiu recuperar, por exemplo, o Rodrigo Dourado, que está se recuperando. Agora, é urgente voltar para a Série A para criar já o alento para o ano que vem. Foi o que disse aqui o Mário Sérgio Martins. Não adianta ficar só com a Série B. Bom, aqui está certo, eu tenho que me garantir e tal, mas tem que ir criando este alento. Eu acho que até uma das principais vitórias do Internacional esse ano foi essa recuperação dos jovens. Os que ficaram aqui, conseguiram jogar e tudo mais. Não foram tantos, é verdade. O próprio Damião, que era um ídolo do clube, voltou, já está com outro conceito, né? Sacha, né? Eu acho interessante o Cláudio Vinck, o Internacional tem que recuperar o Léo Ortiz, se é que ele tem condições de jogar. Enfim,
Só rapidamente 3 informações, Rec. A primeira, a Conmebol está realizando nesse momento um congresso com árbitros para capacitá-los a utilizar o sistema de arbitragem de vídeo que entra em vigor em breve na Libertadores. Uma notícia que foi Mas divulgada... então não vai ter esse fim de semana? Não, isso aí é Conmebol. A Não, Conmebol está preparando Mas já os seus anunciaram árbitros. aqui que não vai ter? O Brasileirão Aqui parece não. que não vai ter por condição Não técnica. neste final de semana. condição técnica. pois Mais é. à frente. Mas estavam anunciando que era para Tava esse. anunciando por causa do gol do Corinthians lá, né? O Wilson Seneme é um dos responsáveis por esse congresso que acontece na Conmebol. O Rodrigo Matos, do UOL, divulga uma notícia agora de que o Rio já deu um calote de 90 milhões no BNDES das reformas do Maracanã. O Estado deixou de pagar 90 milhões ao BNDES. O governo federal está tendo que cobrir esse rombo. E o Alexandro foi convocado para a seleção brasileira na vaga do Marcelo, que está lesionado. Alexandro... Alexandro é o lateral esquerdo da Juventus. Sim, bom jogador. jogador. Não, porque nós temos um atacante cheio de... Né? Então, Esse vamos lá. já tá no veterano. Já. Já voltamos. Pois é, estávamos falando fora do ar aqui. O que o Brasil vai fazer contra o Chile? Vai botar jogadores como o Arthur, conhecer ambiente, se ambientar, se assentar, Você contratar política. Isso não tem jeito. Né? Porque Mas não é pior fazer isso, porque aí um Arthur, por exemplo, ele vai entrar querendo buscar o espaço dele na Copa. Vai demorar. O Arthur vai demorar. Eu acho que o Arthur talvez é um jogador que vai se preparar. Não sei se para essa Copa agora. É um jogador que talvez o Tite inteligentemente Mas Diego Aguirre. Tá? Diego Aguirre. Meu Deus, Diego Tardelli. Tardelli. Estou com o Diego Aguirre, acabei de ler aqui, para não esquecer, mas já tínhamos falado no Sim, começo, aqui. pediu para sair, né? O Diego Tardelli vai jogar. Não se justifica convocar um veterano que não coloca em campo. Não. Eu acho que o menino veio para se ambientar e para conhecer, para saber, né? Porque eu acho que o Arthur ainda vai ser um grande jogador. Ainda não é, mas acho que vai ser. O menino conhece e joga bola. Vamos com o gol na memória. Nacional 4-1 no Atlético Goianiense, 22 de julho de 2012, 11ª rodada. Fred marcou para o Internacional. Aí tá o Fredinho. Fred não voltou agora para a convocação? Eu gostava muito dele, né? Tá na convocação também. É outro que tá ali na disputa. Eu acho que esse é mais um prêmio consolação. Tardelli, Fred. Olha, o Fernandão treinando, viu? Fernandão. Ó, de primeira, ó. Mas aí surgiram bons meninos, né? O Fred, o Lucas Leiva. Sim, não. Lucas Um jogador. Lima. Lucas Lima. Puxa vida. Tá bem, hein? Lucas O Leiva surgiu. Opa! O Leiva surgiu bem, mas um pouquinho antes. Eu estou pensando em 80 coisas ao mesmo tempo. Lucas Aqui. Leiva Só foi ouço bem. plim, plim, plim do telefone e já fico pensando o que é. Vamos com a pichotada, dá tempo, né? Vamos ver. O Brance lateral, é isso? Vamos ver. Vai, meu filho. Bate de uma vez esse lateral. Vai lá. Tá. Deitou. E valeu, hein? Não, mano. Não, por quê, moço? A bola Ele entrou em deitou, campo. ele deitou. Não, ele deitou depois. Ele largou a bola antes, tchê. Olha lá, ó. Largou a bola e agora deitou. Esporte que se pratica deitado é outro. Não, mas para aí. O cara se chutou e cair, não vale? Vai ver que eu... Não. O árbitro não validou pelo inusitado. Não, ele jogou a bola, ele estava de pé em posição normal. Pô, se ele desmaiou depois, é outro problema. Não tem que voltar Mas nada. ele deu reversão, né? Pois Deu errado. reversão. Equivocadamente o juiz. Por isso que o futebol tá nessa... Porque cada um tem uma interpretação equivocada. Olhe bem o lance. Ele passa, ele consegue passar a bola. Depois O cai. Mário Sérgio polemizou o jogador. Quer polemizar, pichotar. Mas é verdade. Pô, eu não vi outra coisa ali. Os meus olhos me enganaram. O Mário Sérgio hoje vai atravessar o dia falando. Já tem uma convocação para madrugada. E logo no futuro, quando chega houver a madrugada. grandes alterações no rádio gaúcho, eu vou ter outros pedidos. É a verdade. O rádio nos espere, não. Vamos lá.